Shabbat Shalom mais uma vez, você que está aí nos assistindo pela internet, você que está aqui na Har Tzion. Hoje é um dia muito interessante, dê aqui uma olhada na tela, é a Parashah Hukat, que ela é lá de Bemidbar, Números, no capítulo 19, e vai até o inicinho ali do capítulo 22, com Haftarah de Juízes 11 e Brit Hadashah, Novo Testamento, a porção ali de Lucas, no capítulo 21. Aqui nós vamos falar do início do versículo 1 do capítulo 19 de Números, que diz assim, Zot Hukat HaTorah, e essa é uma expressão que intriga os rabinos há séculos, por quê? Porque é como se fosse, em hebraico diz, este é o estatuto da Torá. Em hebraico soa como se toda a Torá pudesse ser resumida nesse mandamento. Nenhum outro mandamento é chamado dessa forma. Este é o estatuto da Torá. Então nós vamos analisar que estatuto era esse, para que você entenda em que consistia a Pará Adumá, ou esse mandamento da novilha vermelha. Olha ela aí. Mateus, como assim? Não, isso aí é uma novilha vermelha que surgiu em Israel em alguns anos, mas se não me falha a memória, ela já foi desqualificada. Acharam uns pelos aí diferentes, de uma cor diferente, aí ela foi desqualificada. Porque os rabinos falam que a Pará do mar, se surgiu uma Pará do mar, isso é um sinal que o Messias já está próximo à vinda dele. Então os rabinos ficam procurando lá em Israel para ver se vai nascer uma vaca vermelha completamente, para poder ter um sinal concreto que o Mashiach está voltando, né? E eles falam que na história de Israel, de Moisés até Esdras, eu acho que foram 2 vacas vermelhas que Israel preparou. De Esdras até o segundo templo, mais 7 vacas foram preparadas do jeito que eu vou mostrar aqui agora. E a 10ª será preparada quando o Messias vier. Ou seja, a 10ª vai ser o sinal que o Messias está voltando. Então, por isso que Israel fica assim, ansioso para achar uma Pará do mar. Se você encontrar alguma pelos pastos de Minas Gerais, me avise que eu vou informar os rabinos lá em Israel. Quem sabe o Mashiach não volta para cá também, não é? Não, ele volta para Jerusalém. Vamos lá. Olha, e aqui então eu vou explicar para vocês, dê uma olhada nessa pintura, como era a cerimônia da Pará do mar. Então é o seguinte, o sumo sacerdote, no caso aí foi Elazar, ele deveria preparar uma novilha vermelha, perfeita, pura, que nunca havia carregado jugo algum, e essa novilha vermelha seria degolada fora do templo, fora do arraial. Ela seria degolada num altar montado especialmente aqui em frente ao Monte Moriá, no caso aqui é o Monte das Oliveiras, e o sangue dela, pelo sacerdote, era aspergido, está vendo aqui ele com sopa aspergindo, 7 vezes em direção ao Monte Moriá. Depois coletava sangue, o couro, excremento, órgãos internos, tudo era queimado. E misturavam lá com algumas ervas, à base de sopo. Aquilo queimava até virar cinzas. Essas cinzas eram coletadas, então, por uma pessoa designada para isso, e eles iriam usar essas cinzas em mistura com água corrente, chamada Maim Chaim em hebraico, água viva, quando alguém se contaminasse com morte. Então, a Pará do mar é um mandamento, que na verdade a gente chama de Hok, é um estatuto, onde há uma prescrição, um tanto quanto esquisita, para uma pessoa que se contaminar com morte. Então a primeira coisa que você tem que aprender comigo nessa manhã é que morte traz contaminação. Tão como é meio que suprarracional esse mandamento aqui, na minha opinião, também é a compreensão de como a morte contamina. Porque a tendência nossa é achar que é uma contaminação biológica, bacteriana, sei lá. Uma contaminação a nível de corpo, física, mas não é só. Segundo esse capítulo, a morte, o contato com a morte, o contato com o ser humano morto, o contato com o cadáver, ele traz um tipo de impureza espiritual para a pessoa. E para se livrar disso, o sujeito tinha que fazer uso dessa água. Se pegava água corrente, misturava-se essas cinzas
da vaca vermelha, que foi queimada totalmente, e aspergia na pessoa no terceiro dia, depois que ela tocou algo morto, e no sétimo dia. No sétimo dia, no pôr do sol, ela estaria purificada. Lembre você, que eu vou falar aqui agora, esta pureza e impureza não se encaixa na categoria de pecado. Está entendendo? Não é um pecado, é uma impureza. É como se a pessoa estivesse inapta para compreender e vivenciar a santidade de Deus. Não é pecado. É uma outra categoria. Chama impureza. O sujeito está tamé, ele está impuro. Então, o que traz impureza? O que traz impureza segundo a Torá? Contato com mortos. Contato com alimentos impróprios. Traz impureza. Ingestão de sangue. Traz impureza. É um estado de tamé. Ah, está condenado, vai queimar no inferno. Não, ele está inapto para poder vivenciar uma santidade do eterno como Deus gostaria. Ele está salvo, ele é uma pessoa de Deus, mas está inapto. Ele não consegue visualizar. A santidade dele fica um pouco embaçada, ele fica travado, ele está impedido de entrar. Quem está entendendo aí? Eu preciso esclarecer isso, porque todas as leis de kashrut, elas se encaixam nessa categoria de tamé. Não é ratá, não é pecado, é tamé. O sujeito está impuro. Por isso que os apóstolos não batem muito nessa tecla para os gentios. Eram coisas que eles queriam que os gentios aprendessem com o tempo, mas não foi algo que eles legislaram e bateram o martelo lá no primeiro século. Eles deram uma prévia, proibindo a ingestão de sangue lá em Atos 15, e depois em Atos 15, 21, Tiago fala, deixa que eles vão lá e aprendam mais à medida que cada um fosse interessando. Então o versículo 21 é a porta aberta que o gentio tinha em Cristo de aprender mais sobre essas leis. Mas os apóstolos em si não martelaram, não oprimiram os gentios, por quê? Porque não é uma categoria de pecado. Ingerir sangue é pecado, mas os outros elementos não. O sangue é mais grave. O elemento não. Mas traz impureza espiritual. Então, nós tínhamos lá esse ritual, e ele funcionou até o segundo templo, viu gente? Até os dias de Yeshua, ele era vigente. Tá? Talvez um pouco antes de Yeshua ele já perdeu um pouco a eficácia, eu vou explicar por quê. Mas ele teve lá no templo a cerimônia, até aí no segundo templo, no período do segundo templo. E isso era aspergido também em objetos que tocassem o morto. Na tenda onde o morto morreu, entendeu? Então, às vezes as pessoas me perguntam, Mateus, mas tem alguma explicação, assim, mais racional, de onde viria essa impureza espiritual? O que acontece que a pessoa fica impura para adorar a Deus, né? Por que o sujeito nesse estado não podia subir ao templo? E se uma pessoa que se contaminou encostasse em outra, então, quer dizer, você se contaminou com um cadáver, aí você vai e encosta em outro. Esse outro que você encostou tem que ficar até o pôr do sol sem ir no templo. Por que isso? Meus irmãos, não há uma explicação na Torá para isso. Por isso que esse mandamento é chamado de supra-racional, é um roc. A gente não compreende por que Deus mandou isso. Mas há alguns vestígios que nos ajudam a entender a gravidade. Há uma tradição no judaísmo, vista no livro, na carta de Judas, de Yehudá, no Novo Testamento, onde há listada ali uma contenda, se me parece do anjo Miguel, com Satã, em relação a quê? Vocês lembram? No livro de Yehudá, de Judas, houve uma contenda em relação a quem brigou com quem, por quem? Vocês lembram? Ah, pelo corpo de Moshe. Mas isso não está na Torá, isso não está relatado na Torá. Mas era parte da lei oral judaica. E o Judas, não é o Judas que traiu Yeshua, não. Esse é outro Yehudá. E ele sabia disso, sabia dessas tradições. Então ele listou. Falou, olha,
para explicar sobre, né, autoridade, ele lista essa história e te dá aqui um insight, te dá uma luz para você entender o que pode acontecer. Na tradição judaica, há certos tipos de espíritos imundos que precisam de uma habitação corpórea para existirem, para ficarem nesse mundo, nessa nossa dimensão. Eles não podem ficar aqui, na nossa dimensão, na nossa realidade, sem estar dentro de uma estrutura corpórea, morta ou viva. Então a cultura judaica diz que demônios se apoderam de corpos, tão logo o espírito da pessoa sai. Por isso que o judeu, aí muitos explicam, né? Por isso que há um respeito muito grande com a pessoa que já morreu. Não estou afirmando que isso é verdade, não. Estou contando para você uma tradição, para você ponderar na sua cabeça. Por isso que, por exemplo, há uma grande diferença, não sei quem já participou, há uma grande diferença em funerais judaicos e funerais cristãos. Porque o funeral judaico, não há contato com o corpo. Há um respeito total em relação ao falecido. Não se usa flores, porque pompa e pomposidade, a pessoa que vai partir, como ela chegou ao mundo. A moral de um velório judaico é simplicidade, tzniut. O sujeito não é enterrado com ternos, gravatas e etc. Ele é enterrado numa mortalha branca. Homens usam um talite com tzitzit cortado. Não há flor. Caixão sempre fechado. Não há contato com o morto. E é enterrado o mais rápido possível. Então você vê que de onde vem essa prescrição, esse respeito todo? Desse princípio aqui que você lê em número 19. Morte, você tem que respeitar e se afastar. Mateus, mas como é que prepara o corpo? Aí há, na Torá mesmo, há permissão de Deus para os parentes mais próximos cuidarem do corpo para o enterro. E mesmo assim, esses teriam que passar por esse processo que depois. Hoje, como é que é feito hoje nos funerais judaicos? Há uma sociedade, uma equipe, chamada de Hevrat Kedushá, e essa equipe é acionada quando um judeu da comunidade morre. E essa equipe vai cuidar de tudo. Então eles vão fazer a tahará. A tahará é o preparo do corpo. O que é feito com o corpo? O corpo é banhado. O corpo é banhado. Lava-se o corpo. O corpo é cuidado. Veste-se a pessoa com roupas brancas, simples. E o corpo jamais fica desacompanhado. Sempre tem alguém lá perto, enquanto o corpo é preparado. Isso tudo é feito o mais rápido possível. Então nós vemos, aí você compara esse tipo de procedimento com velórios, né, que nós temos costume. É bem estranho, por isso que o judeu acha bem estranho o ambiente cristão de velório, porque primeiro ele vê lá, tem gente que é enterrado, né, o caixão todo ornamentado, e os caixões do judaísmo são de pinho. O caixão não tem muito ornamento não, é pinho simples. Aí eles veem, às vezes, um velório cristão, está lá o caixão com pomposidade, né, cheio de detalhe, tem uns que tem até uns leões encravados assim, para carregar, e o sujeito pede para vestir com a melhor roupa, né, põe aquele terno cintilante, e a flor para tudo quanto é lado, e todo mundo vai lá e beija o defunto. Então, eu estou explicando para vocês o quê? Que há uma diferença aí. E a minha função aqui é ensinar para você, judeu ou não judeu, esses princípios bíblicos. Na minha opinião, eu acho que é algo que deveria ser imitado por todo mundo, não é só por judeu não. Na minha opinião. Ok? Mas vamos lá, olha, então era feito lá a cerimônia, e aí nós temos esses conceitos, então eu vou mais uma vez mostrar para você, que para você possa tomar nota, olha, pureza espiritual, que é tahor, né, o tahará, o tahará é o substantivo, tahor é o adjetivo, então o sujeito está puro, em hebraico significa livre, ele está de livre acesso, ele está puro. Está purificado, está limpo. Então ele tem livre acesso. O
Quem não está puro, quem está contaminado com uma impureza espiritual, ele está o quê? Ele está tamê. O que é tamê no original? Retirada de vida. Então ele está bloqueado. Ele não consegue usufruir 100% da santidade de Deus. Então, há um bloqueio. Ele é abençoado, ele sente Deus, ele tenta viver agradando a Deus, mas há sempre um bloqueio, há um nível que ele não vai passar, porque ele tem essas contaminações. Esses conceitos estão mais ligados ao impedimento de compartilhar da santidade do que a um estado de pecado. Eu quero que vocês entendam isso, hein? É um estado de impureza. Bom, agora vamos falar desses mandamentos. Os mandamentos da Torá são chamados de mitzvot. Digam, mitzvot. E esses mitzvot, esses mandamentos, eles têm o quê? Prioridades. O mundo ocidental herdou muito um pensamento grego. Muito dualista, né? O grego é muito dualista. Tem as influências aí de Platão. É muito dualista. Ou é preto ou é branco, né? Ou é verdade ou é mentira. São extremos. E você vê na Bíblia que há o branco, há o preto e há vários o quê? Tons de cinza aí no meio. Porque as pessoas não são iguais. E esses mandamentos da Torá, eles seguem uma ordem de prioridade. Existem prioridades dos mandamentos. Na tradição judaica, nós aprendemos pela Bíblia, pela Torá, que há 3 mandamentos que o judeu não abre mão de cumprir. Ele prefere morrer do que descumprir esses 3. Vocês sabem quais são? É só você pegar de onde os rabinos tiraram isso, da Bíblia. Quais são os 3 pecados que são inegociáveis? Você não pode cometê-los de forma alguma, prefira a morte. Número 1, idolatria. Não é negociável, não se pode idolatrar. Eu vou idolatrar aqui para escapar. Daniel, você acha que Daniel ia falar, eu vou adorar aqui ao rei, só para não ser jogado lá na fornalha. Eu vou adorar, eu vou prestar culto aqui ao rei. Eu vou fingir que eu estou me curvando diante do rei. Não. Idolatria é inegociável. Eles falam de lolavor, não pode passar. Esse mandamento não pode passar, tem que ser cumprido. Ou morte. Segundo, todo o tipo de promiscuidade sexual. Para você se livrar de alguma coisa. Lembra de José? Deita-te comigo. O que José falou? Não. Trairia eu, Deus, nesse ponto da minha vida? Ele nem fala assim, eu vou trair seu marido deitando com você. Ele falou, eu trairia Deus? Dormindo com você? Eu vou te acusar, você vai ficar anos na masmorra. Ok. Não. E o terceiro é entregar um inocente à morte para que você possa se livrar. Esses são os 3 mandamentos que a Torá protege mais. Os outros mandamentos, a gente vê uma certa prioridade. Vou dar um exemplo. A Torá proíbe você, não matarás, né? Não matarás. Decálogo, não matarás. O original ali é não assassinarás. É uma noção mais prática. Por que o judeu prefere traduzir como não assassinar ao invés de não matar? Por quê? Se você matar com um crime premeditado, você planejou a morte de alguém, do inocente, fez justiça com as próprias mãos, matou o sujeito, premeditadamente, com dolo, pela Torá, a punição para você seria a morte. Se você matar alguém acidentalmente, igual a história da Torá, né? O sujeito está cortando lá a lenha, ó, a cabeça do machado. Pega no vizinho, o vizinho morre.
que vai acontecer? Ele vai pagar uma indenização, ele vai restituir à família do falecido o trabalho que ele deixou de praticar, mas ele não morre, ele não é punido com a pena de morte. E a Torá nos mostra que em momentos onde alguém com intenções más vem para tirar a sua vida, ou para tirar a vida daqueles a quem você protege, é sua obrigação se defender. Obrigação. É mandamento você se defender. Então vamos voltar aqui. Mandamentos suprarracionais, esses tipo da pará do mar, são mandamentos que transcendem o entendimento humano. Você não explica por que Deus escolheu uma vaca que tem que queimar ela até virar cinza para misturar com água corrente, aspergindo a pessoa, o sujeito está limpo. Não dá para entender. Não tem lógica. Mas ele é guardado. Vamos ver aqui as categorias de mandamentos. Ó, os mandamentos, mitzvot, são divididos em, diga, mishpatim. Pode dizer mishpatim. Bom que você acorda um pouquinho, que hoje está sendo um estudo, eu sei que para algumas pessoas é bem cansativo, mas a gente está aqui para estudar a palavra. Eu estou te ensinando princípios que vão reger a sua vida. Mandamentos são prioritarizados. Assim como o pecado é prioritarizado. Ah, pecado é igual, pecado, pecadinho, pecadão, é tudo igual. Não! Há pecados que ofendem a Deus mais do que outros. Cuide de não pecar nem os pequenos, muito menos os grandes. São mishpatim, que são mandamentos racionais. Beleza? Você entende. Não matarás. Eu entendo. O homem podia ter criado, né? O homem, antes da queda, podia ter criado um mandamento desse. Honrar pai e mãe. É lógico que eu vou honrar pai e mãe. Parece lógico. Então a gente chama de mishpatim. São mandamentos racionais. Você entende por que eles foram dados. Só que há uma outra categoria chamada de eidot. Diga, eidot. Eidá significa testemunho, símbolo. Então, os eidot são racionais, mas o homem não poderia ter criado. Suplanta a mente humana, o intelecto humano. O homem até tenta entender, mas vai além do homem. Exemplo, o Shabat. Você entende que um dia de descanso é bom, mas você acha que o homem teria criado isso por si próprio? Não. As festas. Eu entendo que celebrando as festas, eu vou trazer à memória princípios espirituais que vão me ajudar no dia de hoje. Mas o homem não teria criado as festas por si próprio. São eidot. Você entende, mas não completamente. A terceira categoria são chamadas de hukim ou hok. Hok é o quê? O estatuto. Eles ultrapassam a compreensão do homem. Ultrapassa. Então, por exemplo, as leis de kashrut, as leis alimentares. Tem rabinos que colocam essas leis na categoria de eidot. Mas a maioria dos rabinos vão dizer que as leis de kashrut são, na verdade, hok. Porque elas não foram dadas com o intuito de gerar em você uma troca, obediência por saúde. Elas não foram dadas assim. Judeu não come certos tipos de alimentos para viver melhor. Judeu não come certos tipos de alimentos para obedecer a Deus. Ponto. Faça sentido ou não faça, viva eu mais ou menos. Às vezes eu viajo muito com meu pai, viajo com o Rabino Shulam, eu vou lá nesses países nórdicos, aí vejo lá aqueles escandinavos, né, descendentes dos vikings, daqueles caras lá, né, arianos, loiros, de 2 metros de altura, 200 quilos, e come de tudo, come porco, come lesma, come camarão, come tudo, e o sujeito está lá e vivendo, né? Tem exemplo de pessoas até aí conhecidas que fazia comida em gordura de porco e viveu até 90 e tantos anos. Então, é claro que se você analisar, você vai achar relações em relação ao recebimento de saúde. Mas qual que é o perigo disso? É você fazer para ter mais saúde. Então você não está fazendo para obedecer, você está fazendo porque você quer o benefício. Você é o Senhor. Você é a motivação da obediência, não Deus.
Não, eu deixo de comer isso porque minha pele fica melhor. Eu deixo de tomar isso porque eu vou envelhecer menos, né? Olha aí, ó. Então, o judeu não. Nós guardamos porque é roca, é lei. Eu não quero saber se faz bem, se faz mal. Eu obedeço. É roca. Não é mishpatim. É roca. É roca. Ah, por isso que o judeu vive mais. Não, a longevidade do judeu é menor do que vários povos. Então não foi o intuito de Deus. Qual foi o intuito de Deus? Prevenir você. Aí que o pessoal não entende. As regras alimentares previnem você de entrar num estado de tamê, impureza espiritual. É o lado espiritual que conta muito mais que o lado físico. E eu não sei por quê. A Torá não fala. Mas a impureza que esses alimentos proibidos trazem é uma impureza espiritual, não física. Claro que muitos deles não é muito difícil entender que vão te fazer mal. Mas não foi o intuito do Eterno ao dá-los ao homem, a Israel. Quem está entendendo aí? Qual é o perigo disso? É você olha aqui, hein, que eu vou falar. Olhe para mim, você que está me assistindo. Qual que é o perigo disso? Qual que é o perigo de não entender essa diferenciação entre os mandamentos? É você transformar um mandamento em um ídolo. Você transforma aquele seu ascetismo em um ídolo. Você se vangloria naquilo, você se abstém, mostra que se abstém, você acha que aquilo está gerando uma saúde extraordinária para você, aquilo vira um Deus. E você passa a obedecer, cria-se toda uma esfera holística em volta dos mandamentos alimentares, e a pessoa não está entendendo. Que ele tem que guardar, é porque Deus ordenou. A pará do mar, agora que você entendeu essa diferença entre os mandamentos, deixa eu falar para você uma coisa. Por que a Torá começa o capítulo 19 falando que a Torá inteira, a lei toda de Deus, se resume nesse estatuto aí? Olha o que os rabinos escrevem sobre esse texto, sobre esse mandamento. A pará do mar faz uma alusão e tipifica um tipo de purificação vindoura. A intenção não era só purificar o judeu da morte, a intenção era apontar o judeu para uma redenção muito maior que estava por vir. A redenção do Messias. Veja, essa redenção vindoura e muito mais forte e eficaz será feita pelo próprio Yeshua. Ela vai ser uma purificação física e também espiritual, porque ela vai purificar dos pecados e dos ídolos, reaproximando a pessoa a Deus e tornando a pessoa apta para ser o quê? Tabernáculo do Espírito do Eterno. Para que você nasce de novo, começa a servir o Eterno e tem seus pecados perdoados? Para preparar você para Tehiat Hametim, para a ressurreição. Eu quero dizer nessa manhã que o mandamento da pará do mar traz à nossa memória, aponta o judeu, aponta o servo de Deus para a ressurreição. Para você sair de um estado de morte e entrar num estado de vida, para você sair de um estado de bloqueio e entrar num estado de livre acesso, para você sair de um corpo corruptível e pegar uma natureza incorruptível e perfeita. Aponta-nos para a ressurreição. Que é o tema da Bíblia. Que é o aspecto mais importante da nossa fé. Não é o Sinai, não é a cruz, é o túmulo vazio, é a ressurreição. Lá está a vitória contra a morte. Por isso que o judeu valoriza a cruz de uma forma bem sóbria, o judeu messiânico, desculpa. O judeu discípulo de Yeshua valoriza a cruz de uma forma bem sóbria.
Porque cruz é um símbolo de morte. Cruz é um símbolo de humilhação. Cruz é um símbolo de escárnio. Cruz é um símbolo de pecado. Yeshua passou pela cruz, mas o túmulo vazio é a vitória dele sobre a cruz. É mais importante. Por isso você não vai ver cruz aqui na Hartzione, nunca verá. Ah, você é contra a cruz? Eu não sou contra a cruz, eu só acho que é um símbolo que eu não tenho que venerar. Eu tenho que entender o seu significado, sem dar a ele uma simbologia em excesso. E as pessoas esquecem de focar na ressurreição. Esquecem de focar no hoje, na vida. O sacrifício de Yeshua profetizado pelos profetas, Isaías, Ezequiel, esse sacrifício, quando Yeshua veio, ele inaugurou, ele ordenou uma mitzvah, chamada de Tevilá. Tevilá é traduzida como batismo, imersão. E a minha opinião é que o batismo de Yeshua tipifica a purificação causada pela Pará Adumá. Porque olha a quantidade de paralelos, pessoal. E Yeshua também teve que padecer o quê? Fora da cidade. A vaca vermelha padecia, era queimada fora do templo. A vaca vermelha, a novilha vermelha era pura e precisava ser pura, mas ela se transformava em pecado para expiar os pecados do povo. Assim foi com Yeshua. Ele se fez leproso, ele se fez impuro, ele se fez tamé para trazer purificação para você. Tahará para nós. E outra, hein? Quer saber? Quem mexia com a preparação da vaca vermelha, ficava o quê? Impuro! Todo mundo que tocava em alguma coisa, o cara que misturava a cinza, o cara que punha água, a pessoa que juntava tudo, a pessoa que trazia a vaca, todos se tornavam impuros em relação a Israel. O que aconteceu com Yeshua? Não só Yeshua é tido até os dias de hoje, por grande parte do mundo judaico, como um impuro. Mas todos aqueles que o seguem, todos aqueles judeus que o seguem, também são considerados impuros. Tamé. Não nos relacionamos com aqueles judeus. Eles creem em Jesus. Eles estão fora de Israel. Eles traíram a nação de Israel. Olha que semelhante. Quem atuou e quem defende o sacrifício do Mashiach também é considerado impuro hoje. Por isso, que não só o sacrifício, mas a ordenança do batismo de Yeshua, ele atua como uma parada do mar, testificando a ressurreição. O batismo é um testemunho da ressurreição. E eu quero ler com você, abra sua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios 15, um texto que muita gente não entende. (15, 12). É um capítulo sobre a ressurreição, né? Olha aqui. Qual era o argumento de Paulo? Tinha alguns incautos, tolos, em Corinto, pregando o quê? Provavelmente da seita dos saduceus. Pregando o quê? Não tem ressurreição, não. Não há ressurreição. Que fantasia é essa? Que mito é esse? Não há ressurreição. E começou a contaminar os crentes lá de Corinto com essa heresia. Aí Paulo começa, olha o estilo de Paulo argumentar, pessoal. 1 Coríntios 15, 12. Ora, se é certo pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é então que alguns entre vocês falam que não há ressurreição? Ele está pregando que Cristo ressuscitou, mas as pessoas não vão ressuscitar?
E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se não é um fenômeno que vai acontecer com o servo de Deus depois, também não aconteceu com ele, também não é possível ter acontecido com ele. E se Cristo não ressuscitou, nossa fé e nossa pregação é vã. Estou fazendo um papel de palhaço aqui. Se acharem em Israel uma ossada de Yeshua, eu estou fazendo papel de palhaço aqui. Joguei minha vida fora. Dos 10 ao 42, lixo. Vou visitar lá o ossuário, vou ver o osso e vou aproveitar a vida. Vou morrer cedo. Não há ressurreição? Por que eu vou viver? Por que eu vou me preservar? O argumento de Paulo é esse, é radical como o que eu acabei de dizer. Que é isso que vocês estão dizendo? Se Cristo não ressuscitou, verso 14, minha pregação é vã e a vossa fé também, e somos tidos por mentirosos, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. Porque se Deus falou que ia ressuscitar Yeshua e você fala que não há ressurreição, está indo contra Deus. Porque se os mortos não ressuscitam, também Yeshua não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha isso. Ele conectou a ressurreição de Yeshua com a libertação do pecado na sua vida. Olha aí, agora já começou a construção, o argumento. Olha, presta atenção, isso não é fácil de entender. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, quem morreu em Yeshua não tem esperança mais não vai ressuscitar. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, pessoal, se você crê em Deus e guarda os mandamentos só para viver uma vida melhor aqui, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque a esperança está na ressurreição. Gente, o cuidado que se tem com o corpo quando o judeu morre. Não deixa ninguém profanar o túmulo, não deixa ninguém encostar, não faz nada. É para quê, gente? É a esperança que o judeu tem, que aquele corpo vai ressurgir da sepultura na vinda do Messias. Essa é a esperança. É por isso que trata o corpo com tanto respeito. Não é porque tem medo do demônio que entra lá, não. É para respeitar, porque aquele corpo que está deitado ali vai ressurgir da terra. Vai sair da sepultura. Por isso que eu vou no Vaticano, quando eu visito lá a capela lá de São Pedro, eu fico olhando aquela quantidade de mármore, aquelas coisas todas, construções milenares, né? Camadas e camadas de mármores, catacumbas e dizem que Pedro está lá, né? Eu falei, na vinda de Yeshua, Pedro vai sair quebrando esses mármores todos aqui, esse treco todo vai cair aqui e vai ressurgir em vida. Aquele que crê em mim não morre, mas vive eternamente. Gente, esse é um dos melhores capítulos de Paulo. Verso 20. Se de fato Yeshua ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos mortos, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, ou seja, a morte entrou por Adão, que o homem não foi criado para morrer, assim também todos serão vivificados em Yeshua, cada um na sua própria ordem. Primeiro Yeshua, que é a primícia, depois os que são de Yeshua na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, ao seu Deus e Pai, ok? Vai entregar o reino ao Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último a ser destruído é a... Por quê?
todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Ah, meu irmão, escreve esse versículo no seu coração. E quando diz que todas as coisas sujeitou, citando aqui o Salmo 8, quando diz que todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, certamente estou excluindo aquele que lhe subordinou todas as coisas. Tem um que cede a autoridade e um que recebe a autoridade. Um que dá o reino, o outro que reina, tem a vitória e devolve o reino. E também, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém, amém e amém. Tem que entender a hierarquia entre o pai e filho. Então você vai entrar em confusão. Você não perde a salvação, você não vai virar herege, mas você está confuso. Você não sabe a quem orar. Você não sabe quem é quem. Uma hora é A, outra hora é B, outra hora é C, outra hora é ABC. Você está confuso. Paulo está clareando a sua ideia aqui. Sai de Roma e volta para Jerusalém. Você vai entender muito claramente. Ah, agora aqui, ó. Se não for assim, se Cristo não tiver ressuscitado, e se todos não vão ressuscitar nele, no dia dele, se não for isso a verdade, de outra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos? Ah, pessoal, os teólogos entram em parafuso com esse versículo, porque eles não sabem de onde veio isso. Porque eles pensam assim, de outra maneira, o que farão os que batizam por... Aqui colocaram se batizam, né? Mas aqui também pode ser, que será daqueles que batizam os mortos? Ou em prol dos mortos, ou seja... O que eles acham que Paulo está admoestando os coríntios aqui? Pessoal que batiza cadáver. Todos os comentários que eu já li estão falando, não, porque isso aqui tinha uma prática que Paulo estava condenando, que o sujeito batizava o corpo. Não tinha isso ainda, quando Paulo escreveu isso. Isso foi criado depois, mas nessa época não tinha. Qual era a prática que Paulo está falando aqui? Porque é uma prática boa. Ele está falando assim, se não houver ressurreição, por que eles estão lavando os corpos? Esse é o argumento. Ele está falando da prática judaica de preparar o corpo do judeu para o enterro. Por que o judeu lava o corpo? Porque vai haver ressurreição, é uma lavagem simbólica, é uma purificação simbólica, para que ele receba a alma de novo. Então Paulo está falando, se não houver ressurreição, eles estão fazendo papel de idiotas, preparando o corpo para o enterro. Mas o probleminha de tradução, primeiro o sujeito não entendeu, e depois a tradução foi flexionada, para ele poder sair fora da sinuca. Mas a questão é uma prática judaica. Banhar-se o corpo. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam os mortos? Ou seja, por que lavam os corpos? Por que o judeu lava o corpo? Pena que eu tenho que encerrar. Então, pessoal, e por que também nós expomos a perigos a toda hora? Dia após dia eu morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Yeshua nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Ou seja, Paulo está falando, se não houver ressurreição, eu também estou jogando minha vida fora. Não é céu. Oh, gente, entende pelo amor de Deus, não é céu. Paulo não está se vangloriando no céu. Se não existir o céu, eu estou perdendo meu tempo aqui. Não! Se não existir ressurreição, o seu objetivo de vida é ressuscitar e não ir para o céu. Esquece o céu um pouquinho. Concentra na ressurreição. Pensa, eu vou viver uma vida digna, justa, porque eu quero ressurgir. Eu quero viver de novo. Eu quero participar desse reino. Por isso que o lugar mais caro que existe no mundo para enterrar o judeu é lá em frente em frente ao Monte Moriá, é no Monte das Oliveiras. É mais caro o jazigo lá, mais caro do mundo, milhões de dólares. Por quê? Porque está mais perto de onde o Messias voltar. Ele vai ressuscitar primeiro.
Ele vai ver o Messias primeiro, ele já está lá, aos pés do monte. A cabeça do judeu é a ressurreição. E olha que não creem em Yeshua ainda, mas entendem um princípio divino. Ressurreição. Ah, pessoal. O mandamento da parada do mar nos remete ao texto do profeta Ezequiel. Olha isso. Tomar-vos-ei dentre as nações, congregarei vocês de todos os países, trarei vocês para a vossa terra, então aspergirei água pura sobre vós. Olha aí, olha aí. E ficareis purificados de todas as vossas imundícias. Olha aqui, ó, purificados. Está vendo? Está vendo? Não é só o perdão, é purificação, é estar livre de novo, é estar apto de novo. Olha, de todas as vossas imundícias e os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Olha que maravilha, pessoal, que é a obra de Yeshua. Tirarei dentro de vós o coração de pedra e darei o coração de carne. Amém, pessoal? Porei dentro de vós o meu espírito. Quem quer o Espírito de Deus aí? Quem quer o Espírito de Deus? Para que você quer o Espírito de Deus? Para que você quer o Espírito de Deus? Para que Deus vai dar Espírito aqui? Leia comigo. Para que vocês possam andar nos meus hukim. Para que vocês possam guardar os meus mishpatim. Eu digo, você foi salvo para obedecer, não para ir para o céu. Alguém, por favor, escreva isso na minha lápide, se eu partir antes da hora. Viva, visando a ressurreição. Viva, para ressurgir e reinar com Cristo. Não viva para ir para o céu. Não seja salvo, não prometa uma pessoa a salvação para ela ir para o céu. Ateste a ressurreição. Faça a pessoa desejar ressurgir para reinar com Yeshua. Porque o que nós mais desejamos é estar próximo do nosso Deus. Não é nos safar. Tem gente que entra nessa para se safar. Aí ele vê aqueles quadros lá da Idade Média, né? O capetão fincando o outro lá com tridente. O povo todo numa como é que chama aquilo? Num caldeirão lá, fervulhando. Aqueles demônios todos sei lá, com o pé de bode, aqueles chifres enormes, um cara lá malvado, fincando você lá, né? O jeito de ver um negócio desse, o que eu tenho que fazer para sair disso aqui? Faço qualquer coisa. Mas não é assim, não é a mensagem que muitos pregam. Esse evangelho, eu nem sei se isso é evangelho. Crê em Jesus aí para você não ir para o inferno. Que mensagem mais absurda é essa? Qual apóstolo que pregou isso? Qual profeta que pregou isso? Crê em Deus, arrepende, volta para Ele, que você foi feito para adorá-lo, você não foi feito para servir o mal. Você é a imagem e semelhança dEle, volta para Ele. E o caminho é Yeshua, a porta. Essa é a mensagem. Olha aqui. Os rabinos falam que Israel, sem a parada do mar, desde os dias do segundo templo, Israel vive em um estado de impureza espiritual diante de Deus, causado pelos... Esse é o problema. Isso que eu digo. Crer em Yeshua, para o judeu, hoje, não é só uma comodidade, é uma necessidade, porque nós não temos mais templo há 2000 anos. E não adianta ficar rodando galinha preta aí não, porque o sangue daquela galinha não vai expiar o seu pecado. Desculpa aqui. Deus já proveu um sacrifício perpétuo, aquele que se assemelhou à parada do mar, aquele que foi levado para fora da cidade, cujo sangue está vertido hoje no santuário celeste, e é aquele sangue que me purifica. É o batismo, quando você desce as águas, é esse batismo que é a água da parada do mar sobre a sua vida. Agora você tem livre acesso, agora você está purificado. Por isso que crente tem que batizar. E em nome de Yeshua. Quem foi? Acho que Paulo encontrou os cristãos lá em Éfeso, né? Apolo passou por lá, aí ele fala assim, e aí? Vocês foram batizados? Fomos. E o Espírito Santo, como é que está? O quê? Como? Vocês não nem sabemos que tem essa coisa aí?
Que batismo vocês foram? Ao batismo de João. Aí Paulo entendeu. Então vocês passaram por um batismo só de arrependimento. Ele é bom, mas não é o batismo que Yeshua, Deus precisa que você tenha. Se você tiver o batismo de Yeshua, não só vai haver um arrependimento, mas vai haver o quê? Purificação. É esse versículo aqui se cumprindo no seu batismo, de Ezequiel 36. Tem que batizar. É um ato espiritual. Não é para você ser membro da Ratio, não. Para você ser livre diante de Deus para adorá-lo mais uma vez. E os apóstolos instruíram, né? Crede e sede batizados para remissão dos vossos pecados. Então, batismo, reme pecado. Perdoa o pecado. Dessa forma aqui. Com arrependimento, batismo de Yeshua. Eu queria ficar aqui até de noite, mas eu tenho que encerrar dizendo a você o seguinte, que o batismo de Yeshua inaugura esse processo de redenção, ligando você de novo a Deus, dando para você o perdão dos seus pecados, purificando você de toda morte. Meu irmão, você trouxe morte para a sua vida, você mexeu com coisas que você não devia mexer. Você teve contato com entidades que você não deveria ter tido. Por isso que o batismo de Yeshua é importante, pessoal. Porque quando você chega para a fé, você está todo contaminado, você está todo morto. Dívidas e dívidas contra você, que você falhou. Você está com morte. Você mexeu com morte. Você consultou morto. Você foi em adivinho, você foi em necromante. Isso trouxe morte para você. Você trouxe gente para dentro da sua casa que mexe com essas coisas, contaminou o seu lar. Batismo de Yeshua, para te purificar. Natureza purificada e restaurada, da morte para a vida, rumo à ressurreição e à vitória sobre a morte. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.